Bem, muito obrigado a todos pelo esse tempo, pela oportunidade de apresentar e conversar com vocês um pouquinho sobre a cobertura celular de IoT no campo, né? Eu vou passar aqui por alguns conceitos, algumas realidades que a gente vive no final, né? Na questão da cobertura do agronegócio, né? E no final eu vou convidar vocês a acessar o e-book que a gente escreveu sobre esse tema, dedicado a esse tema, onde a gente vai a fundo na tecnologia, né? E que é justamente esse QR Code que eu coloquei aqui na tela para vocês. A primeira aspecto, né, que é de conhecimento geral, né, mas é importante a gente reforçar, né, assim, o modelo de negócio até hoje em dia das operadoras, né, foi um modelo de negócio de cobertura do mercado de varejo, né? Então a gente consegue ver nesse mapa, né, que, né, as áreas que estão cobertas são exatamente as áreas onde existe densidade populacional. Por outro lado, aquelas regiões do Brasil onde, né, a cobertura, aonde não existe densidade populacional, né, a cobertura ela é muito deficiente. A boa notícia é que isso está mudando, né, e isso está mudando justamente por conta do IoT. Com a chegada das tecnologias de IoT, né, e em particular, né, categoria M de máquina, e Narrowband IoT, né, isso habilitou as operadoras a endereçarem esse mercado, né, um mercado agora de negócio para negócio, business to business, com cobertura. Então, a gente vê já várias operadoras com ofertas voltadas para o mercado agrícola, e ofertas que não dependem mais de quantidade de usuários, né? Agora a gente passa a vender, né? As operadoras passam a vender aplicação, né? É claro que essa transformação ela não ocorre, né, do dia para a noite, né? Então, assim, existe uma transformação acontecendo no mercado, né? Uma grande parte ainda do volume de negócios ainda é para as pessoas, é para os negócios, né? Mas a transição ela se mostra clara. A gente vê que na área agrícola, né, nós já temos alta tecnologia embarcada, né? Então, assim, a demanda ela é latente, drones, colheitadeiras, estações meteorológicas, tudo isso já possui conectividade embarcada, né? E a oferta, como comentei anteriormente, é muito baixa. Então, assim, o que está presente na agricultura é satélite, né? Satélite que naturalmente cobre todo o território brasileiro, né? Entretanto, o satélite traz uma limitação que é a falta de mobilidade. Então, o que nós vemos é que a sede da fazenda está coberta, então você consegue ter um acesso à internet na sede da fazenda, existe a emissão de nota fiscal, por exemplo, isso pode ser feito usando uma conexão via satélite, mas aquilo que requer mobilidade, né, tudo aquilo que requer manejo no campo, caminhar pela propriedade, conectar máquinas, se deslocar para as frentes de colheita, tudo isso o satélite tem aí alguma restrição, né? E o que a gente muitas vezes observa é, em alguns locais existe sinal 2G porque ele usa uma frequência mais baixa, né? Agora que o 4G que o 700 MHz está se propagando por todo o campo, a gente vê que está começando a aparecer 4G, que é a frequência mais apta, mais adequada para cobrir, né, essas regiões, justamente porque é a frequência em 4G, em LTE, mais baixa que a gente tem. E a gente sabe pela física que quanto mais baixa a frequência, mais ela se propaga. Conectividade, né, assim, ela não se limita, né, apenas, né, aos modelos de negócio, né? Ela Essa figura, por exemplo, eu tirei do relatório da Embrapa, né, que é a visão 2030 do futuro da agricultura brasileira, né? Então, assim, ela embute tanto as necessidades tecnológicas que atendem a demanda da agricultura, como toda a cadeia envolvendo, né, as atividades agrícolas. Então, por exemplo, a gente fala aqui de mudança de clima, né, riscos existentes na agricultura, agregação de valor na cadeia produtiva, desde os insumos até chegar no centro de distribuição, né, o protagonismo dos consumidores que vão exigir rastreabilidade, vão exigir garantia de procedência, né, desses produtos,
A convergência tecnológica de conhecimento na agricultura, e aqui a gente fala de agricultura de precisão, as mudanças socioeconômicas que vêm acontecendo, e, por fim, a intensificação dos sistemas da sustentabilidade. Assim, é muito mais fácil reconhecer e rastrear, né, ações sustentáveis quando você está conectado. E quando a gente fala em ecossistema, a gente tem aqui nessa tabela, né, uma demonstração, né, do que é esse ecossistema hoje, né? Essa figura é o status em 2020, e a gente vê, né, o nível de desenvolvimento tecnológico que existe hoje, já, né, atendendo às necessidades da agricultura, né? Então, nós temos aqui, desde sensores até análise de solo, monitoramento de água, monitoramento de trabalhadores, tecnologias de processamento, tudo isso aqui pode estar integrado num processo único. O que a conectividade representa é o primeiro passo para um processo de transformação digital, né? E esse processo de transformação digital, ele não acontece do dia para a noite, né? Ele envolve digitalizar os processos existentes, ele envolve mudar os processos existentes de forma a acomodar novas tecnologias, né? Ele envolve integração de dados, integração de sistemas. Então, é um passo bastante longo. Se o Brasil quer manter, né, a liderança e o protagonismo que ele possui hoje na agricultura, né, assim, é importantíssimo que ele comece essa jornada de transformação digital. Muito se fala em 5G, se deve se esperar o 5G para fazer, né, algum processo de transformação, né? E a minha resposta é, né, o 4G atende 95% dos casos de uso necessários na agricultura. O 5G vai cobrir um adicional ali que requer uma performance extremamente alta, mas para as necessidades que existem hoje, né, o 4G ele é muito, muito aderente, né? E eu trouxe aqui, né, essa figura, né, para ilustrar que o ecossistema, né, assim, além da tecnologia estar pronta, né, o ecossistema ele já está preparado. Assim. O que a gente tem aqui, né, do lado esquerdo, né, assim, são os mercados que hoje já trabalham com a tecnologia Narrowband IoT, né, e a tecnologia KTM. Então, essas duas tecnologias já cobrem, né, uma amplitude bem grande de casos de uso, né? E para vocês terem ideia da quantidade de dispositivos, né, em Narrowband IoT, né, nós já temos 362 dispositivos no mercado, né, sendo que metade deles são módulos, que são justamente os módulos que vão ser embarcados nas estações meteorológicas, nos tratores, em drones, em colheitadeiras, né? E a quantidade de dispositivos em KTM também tem uma ordem de grandeza muito semelhante, são 371 dispositivos de 76 vendors. Então, assim, a diversidade é muito grande. É uma tecnologia de escala global. Então, o que isso significa? Significa que você tem diversidade, que você tem custo baixo, né, e que a gente pode aproveitar aqui no Brasil qualquer avanço tecnológico, qualquer inovação que aconteça mundialmente, né? Então, assim, esse ecossistema é bastante rico. E como a gente vê aqui, né, ele cresce da ordem de 5% a cada trimestre. Então, assim, é uma tecnologia em franca expansão. Aonde que o IoT vai fazer diferença? Bem, hoje a gente já tem cloud computing e big data. Assim, todo mundo conhece aí as ofertas do mercado da Amazon, da Google, da Microsoft. A gente já consegue armazenar muita informação na nuvem. Essa informação pode ser processada com algoritmos de inteligência artificial. A inteligência artificial vai encontrar padrões, vai identificar coisas em comum e pode sugerir ações automáticas. O que nos falta? Nos falta alimentar esse banco de dados aqui para que a inteligência artificial possa funcionar. E é justamente esse o papel do IoT. Quando a gente tem tudo conectado, né, e eu tenho segurança que tudo que pudesse beneficiar de uma conexão vai estar conectado, a gente consegue rodar esse ciclo. Então, assim, a gente consegue automatizar. E quando a gente consegue automatizar, a gente tem ganhos de escala, ganhos de produção. E é por isso que se diz que, com o IoT, nós teremos a quarta revolução industrial. Pois bem,
O IoT não é só uma tecnologia, né? É uma plataforma, como a gente pode ver, né? Que vai ser essencial para o futuro do agro, né? Em cima dessa plataforma vão se colocar aplicações, nuvens, interfaces de dados, tudo se comunicando com segurança e com confiabilidade, né? Para a gente poder automatizar cada vez mais a produção agrícola. E sendo que, né, hoje o agro, né, é um setor resiliente e economicamente relevante. Assim, foi a agricultura que segurou, né, a economia do Brasil nessa pandemia. Né, e ele tem a conectividade rural tem alta visibilidade em altos níveis governamentais e acadêmicos. Né, está com o foco explícito dos operadores do setor. Então, assim, a cobertura está em expansão, né, e a gente não tem restrição, né, da técnica para realizar essa cobertura. Então, assim, a gente tem aqui todos os componentes necessários, né, para que isso se transforme numa revolução e essa revolução aconteça, né, a partir desse momento aqui no Brasil. E para concluir, né, a gente tem uma série de aplicativos, né? Então, assim, o IoT celular, ele atende todas as necessidades, desde imagens de alta definição, a gente consegue transformar em LTE, até coisas muito simples que podem ser transmitidas aí, né? Então, assim, é uma plataforma que consegue atender a todos os requisitos e todas as necessidades do agro, né? E o desafio que nós temos pela frente é como viabilizar esses investimentos nessa tecnologia, iniciar esse passo e começar a inovação. Então, assim, a necessidade nós precisamos começar logo essa jornada de transformação digital pela conectividade rural. E com isso eu concluo, Miriam.